Olá para você, telespectador da TV Cidade. Estamos iniciando mais uma edição do programa Papo Saudável. Queremos mais uma vez agradecer você que toda semana nos recebe na sua casa e nós estamos sempre levando informações interessantes e informações esclarecedoras da área da saúde. E nós temos aqui em Joaçaba um centro de referência, não só aqui na nossa região, mas também no estado de Santa Catarina, com profissionais habilitados que fazem Joaçaba ocupar esse posto importante. Hoje nós vamos conversar sobre cirurgia bariátrica. Para falar sobre este assunto, nós recebemos no nosso programa o Dr. Ricardo Marques, que é especialista em cirurgia e endoscopia do aparelho digestivo. Em primeiro lugar, Dr. Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa Papo Saudável. Muito obrigado. Bom, nós podemos começar essa temática, cirurgia bariátrica, que está bastante em voga nos últimos anos, né? Não é tão recente assim, ela já vem há bastante tempo sendo discutida. E a questão principal, a cirurgia bariátrica. Começarmos pelo conceito, o que é a cirurgia bariátrica, doutor? A cirurgia bariátrica é a cirurgia do obeso. Tá? É a cirurgia que está relacionada com o excesso de peso, com a obesidade mórbida. Né? O que é uma obesidade mórbida? É o excesso de peso, é o obeso que, além do excesso de peso que ele tem algumas alterações orgânicas decorrentes desse excesso de peso. Doutor, essa questão da obesidade hoje já é um problema de saúde pública. A própria Organização Mundial da Saúde diz que nós temos muito mais casos de obesos, né, no mundo do que casos de pessoas que estão desnutridas. Isso se percebe e por isso também o aumento dessa procura por cirurgia e da própria obesidade? Também, porque essas informações que tem do Ministério da Saúde a nível nacional e mundial, elas são reais. Hoje nós temos mais casos de obesidade, principalmente nos países de primeiro mundo, do que de desnutrição. E a procura por soluções para essa doença, porque a obesidade hoje é uma doença, ela requer diretamente relacionado aos fatores limitantes em que o obeso tem hoje na sociedade. A obesidade, além de ser um problema social, é um problema de saúde, porque o obeso ele tem problemas articulares, eles têm problemas de hipertensão, problemas cardiológicos, problemas respiratórios, né, problemas de sono. Então, isso traz um prejuízo à saúde muito grande. Hoje o governo tem feito campanhas na televisão, inclusive, para diminuir lanches em escola, alguns tipos de alimento, exatamente para prevenir essa obesidade. É muito mais barato para o governo prevenir a obesidade do que ter que tratar o obeso, porque o obeso é um paciente caro, é um paciente que tem hipertensão, precisa procurar o posto de saúde, custa caro em medicação e em hospitalização pro governo. E a cirurgia bariátrica, quando ela é indicada? Quando o doutor faz a indicação de uma possível cirurgia bariátrica? Não é toda pessoa que tem excesso de peso, que é obeso, que tem indicação cirúrgica. O obeso ele tem indicação de um tratamento para essa obesidade, através de uma nutricionista, de uma dieta alimentar, de uma orientação física, né, de exercícios físicos. Qual é o paciente que tem indicação cirúrgica? Que ele tem indicação de se fazer uma atitude mais drástica? É o obeso mórbido. Né? É aquele paciente que apresenta um índice de massa corporal maior do que 40. O que é esse índice de massa corporal? É você pegar o paciente, o peso dele, e dividir pela altura ao quadrado. Né? Aquele paciente que apresenta um índice de massa corporal acima de 40, ele já é um obeso mórbido. Se ele tiver um índice de massa corporal de 35 a 40, ele é um obeso, mas ele não é mórbido ainda, tá? A não ser que ele tenha hipertensão, que ele seja diabético, que ele tenha problemas articulares. Este obeso de 35 a 40 também, em alguns casos, tem indicação cirúrgica. Pacientes acima do índice de massa corporal de 40, ele já tem indicação cirúrgica. Por quê? Porque ele é um paciente de risco.
ele tem risco maior de morrer de um acidente vascular encefálico, de morrer de hipertensão, de morrer de um infarto. Tem risco muito maior do que uma pessoa da mesma idade com um peso normal. Então, esse paciente tem indicação para a cirurgia. Qual é o risco dele ter uma complicação desse, um obeso mórbido? É em torno de 6%. Na população geral, em torno de 1%. Né? Qual é o risco desse paciente morrer na cirurgia? É 3%. Isso na medicina é considerável? É considerável, é bastante. O índice de 3% é alto. Enquanto uma cirurgia normal hoje de vesícula biliar, o índice de óbitos, digamos, pela cirurgia é de 0,3%. Tá? Mas se você pesar em termos de cirurgia 3% e a chance dele morrer por outra patologia é 6%, é praticamente o dobro. Então ele tem um risco o dobro maior do que o normal. Os tipos de cirurgias bariátricas, existe somente um tipo, vários tipos? Quais são os gêneros dessa cirurgia? Tá. A cirurgia bariátrica, ela se propõe, normalmente, a dois passos principais. Ou ela é restritiva, ou seja, diminui a quantidade de alimento que ele vai ingerir, restringe a quantidade de alimento, ou ela é desabsortiva. Aquele alimento que ele vai ingerir vai ser menos aproveitado, vai absorver muito menos pelo organismo. Então, são dois tipos de cirurgia. Ou você restringe, ou você não deixa absorver. Existem algumas técnicas que você usa as duas ao mesmo tempo. Você restringe um pouco e absorve menos, né? Que você pode usar. Uma das técnicas hoje que está sendo usada é a técnica do balão. Para esses casos, principalmente abaixo de um índice de 35, em que você coloca um balão dentro do estômago, um balão de mais ou menos um volume de 500 ml, através da endoscopia, não é com corte essa cirurgia, né? Coloca através da endoscopia, coloca um balão dentro do estômago e esse paciente permanece com esse balão em torno de 4 a 6 meses dentro do estômago. O que acontece? Quando ele vai se alimentar, ele começa a se alimentar, o balão já tem um determinado volume, ele já está saciado. Então ele acaba ingerindo menos e acaba perdendo um pouco de peso. Só que o balão tem um grande problema. Ele funciona durante 4 a 6 meses. Após esse período, eu sou obrigado a retirar. E se esse paciente não tiver uma boa orientação, um fator psicológico muito bem orientado, ele volta a comer novamente e acaba engordando. E o balão, assim, emagrece de 10 a 20 quilos. Né? Se não cuidar, ganha tudo novamente. E começa aquele famoso efeito sanfona, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Mas uma cirurgia muito simples essa do balão, o cidadão opera e no dia seguinte sai do hospital, no mesmo dia? Não, no mesmo dia, ele coloca o balão de manhã e já sai do hospital de manhã. O problema é o balão, é o custo, que é um custo muito alto, hoje a colocação de um balão está em torno de $2.000, os convênios não pagam, o SUS não paga, né? E o balão tem um problema também, é colocado um balão posto água. Se esse paciente comer alguma coisa que possa perfurar o balão, ele vai furar. E daí ele pode passar do estômago para o intestino. E daí ele vai ser operado para destrancar o intestino, porque esse balão vai trancar o intestino. Então não é uma técnica fora de riscos. Ele tem os seus riscos também. Ok, você está conferindo aqui pela TV Cidade o programa Papo Saudável. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos em seguida conversando com o Dr. Ricardo Marques. Fique com a gente, nós já voltamos.